queria falar do Hugo Souza, já entrar em assunto seleção brasileira, porque o Hugo Souza ele deve ser titular amanhã, né, no jogo do Brasil contra o Japão, jogo 7h30 da manhã. Rapaz. Estou torcendo por ele. Aliás, deve ser a única modificação, né, do Ancelotti para aquele esquema 4-2-4. A gente tem aí a provável escalação, se tiver já coloca na tela, porque a gente já coloca aí para ver, né, porque é o que você falou, Lelê. A única alteração deve ser no gol, né? Para testar o Hugo Souza, que... Tem que testar, ele falou que ia testar. Falou que vai jogar, né? Acho que de goleiros, quem que tá garantido na Copa? Acho que só o Alisson, né? Acho que não tem um outro goleiro que Eu acho que Alisson, Ederson e Hugo Souza. Acho que vai ser esses três aí. O Bento, não? Eu acho que por conta dos pênaltis, como ele quer um pegador de pênalti e tudo mais, eu acho que vai acabar indo... Não sei se vocês lembram, acho que foi na Copa... Cuidado com o Rossi, hein, gente? Foi na Copa do Brasil aqui, será? Que a Holanda colocou o Cru no gol para pegar... Foi aqui no Brasil, 2014, sim, Holanda e Costa Rica. Isso, ele entrou para pegar e conseguiu pegar. Se der tempo, não descarte o Rossi, gente. Não descartem o Rossi. Então, mas daí o Rossi entraria nessa briga com o Hugo Souza. Por pegar pênalti. E pelo Hugo Souza já estar sendo convocado há mais tempo e tal, eu não sei não se o Ancelotti tiraria o Hugo Souza para pôr o Rossi. Eu só acho, Lelê, assim, não é informação, tá? Nós falamos aqui semana passada, não é informação. Mas que eu acho que essa correria pro Rossi, nesse momento, para poder fazer a sua naturalização e tudo mais, não foi por acaso. Eu não ficaria surpreso se alguém tivesse conversado com ele ou coisa do tipo. Você ficaria? Não, surpreso não. Surpreso não. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que não também acho que não precisaria. Eu não ficaria surpreso com essa seleção brasileira, o atual momento da seleção brasileira, a Copa que está chegando aí, se o Brasil for uma nota 2 na Copa. Eu vou explicar. Porque esse rapaz, o Ancelotti, ele é querido por todo mundo, planeta. Entendeu? Jeito sério, o Brasil está apaixonado por ele, um cara educado, conhece futebol, jogou muita bola. Estamos ganhando de algum morto-vivo aí, um morto-vivo aqui, um morto-vivo acolá, etc. e tal. Gente, o time brasileiro com bola no pé, nós somos hoje, não é bem uma Venezuela, mas um Chile, entendeu? A seleção brasileira, que esses jogadores atuais, e alguns aí que estão já pintando para jogar na seleção brasileira, essa seleção aí perde na primeira etapa da Copa do Mundo se classificar. Na primeira fase da Copa. Na verdade, já está classificada, né, Milton? Então já só está esperando. Aí o sorteio acho que é dezembro. Nossa, mas está classificada. Que vergonha, tá então, hein, que eu falar, hein? Não, está classificada para a Copa. É que ficou na quinta posição, Milton. Por que ficou? Você deve estar pensando no formato antigo, que se estivesse na quinta posição, o Brasil ele ia para repescagem, mas mudou o formato, então o Brasil Não, mas o Brasil fez o quê para já estar? Ele ficou na quinta posição das eliminatórias. Então, eu devia saber, mas não sei. Então, mas, independente do jeito de ir para a Copa do Mundo, que esses jogadores atuais, não só esses 22 que estão aí, um entrando no lugar do outro e tal, os 70 jogadores selecionáveis formam uma seleção nota 4,21. Ontem o Luxemburgo foi perguntado lá no Mesa Redonda, né? Qual é o melhor jogador do momento do futebol brasileiro? Qual é o melhor brasileiro hoje? Ele ficou mais ou menos, sem brincadeira, acho que uns 40 segundos, parece coisa pouca, mas você imagina para responder... Lógico, 40 segundos. Ele ficou assim, mas tem que jogar aqui? Não, qualquer lugar. Foi formulando na cabeça Pode dele. estar jogando lá fora? Pode. Não sei. Tá vendo? Assim, não tem. Ele copiou minha tese. Tem muito torcedor brasileiro que tem dificuldade de reconhecer. E ele não concorda. Hoje, gente, seleção brasileira hoje é um Paraguai, é um Uruguai, é Chile. Seleção nota 4, 3,8, 4,21. Uma seleção fraquíssima. Se a Copa é o mês que vem, é fracasso garantido. Eu sei porque eu joguei bola, viu? Imagina. Eu acho que assim, né? Só que nunca pus o pé na bola. Como a gente tem esse problema de renovar ano a ano a seleção brasileira, e a gente vem falando da safra de jogadores, da escassez de laterais, por exemplo, e tudo mais. Se a gente for pensar na safra, o fracasso da seleção sub-20, agora no Mundial... Não, que é uma coisa horrorosa. Já diz muito sobre o que vem por aí, né? O futuro de seleção brasileira. Porque quando a gente vê equipes como a Espanha, né, aparecendo cada vez mais ali jovens revelações e tal, e se mostrando cada vez mais fortes, no Brasil a gente tem
Sabe um que eu problema discordo? de engrenar até mesmo, né, nessa geração um pouco mais jovem. Eu vou discordar de você pelo seguinte, Alê. A escolha do Ramon foi muito ruim. Aliás, manter o Ramon foi muito ruim. também concordo. Então, assim, ele vinha de fracassos sucessivos, inclusive quando estava interino aí no princípio. Não, tudo. Ele mal. sempre foi bonificado pelos fracassos. Exatamente. É incrível. Eu nunca vi alguém que ganhou. Ele vai Exato. até aumento da CBF, né? Sim. Quando assumiu defensivamente. Não, coisa É horroroso. lamentável. Então, assim, o que me preocupa é outra coisa, Lelê. Você pegar essa garotada de hoje e perguntar assim: qual a escalação do Barcelona, do Real Madrid, do PSG? Se não inteira, a molecada sabe vários jogadores. Se você perguntar para essa garotada de hoje, da seleção brasileira, você vai encontrar poucos que sabem, pela fisionomia, claro, quem é o fulano, quem é o ciclano. Nós estamos perdendo muita identidade cultural. Mas isso faz parte Faz da parte desse safra. processo. Então, assim, ter uma garotada, por exemplo, o Sub-20 do Brasil, eu não achei ruim, não. Eu acho que ele foi mal dirigido. Não, mas é que eu Tá, no acho jogo- que não é que seja ruim, eu acho que é uma grande diferença de outros Sem sub-20 dúvida, de sem seleções que a dúvida. gente já viu. Eu acho que a gente está chegando a um ponto em que antes existia a disparidade dos Exato. jogadores brasileiros europeus e dos brasileiros, ou seja, entenda-se os que jogavam aqui e os que estavam fora do Brasil, em que agora há um equilíbrio. Você consegue formar a mesma ou tão melhor seleção com atletas que jogam aqui em relação à Europa. Para você ver que a qualidade de exportação do Brasil, ela caiu bruscamente. Então, O mas nível dos que estão lá não é tão superior aos que estão aqui ou que voltam repatriados. Porque, Leblin, faz uma escalação só com atletas que jogam aqui no Brasil. Não, Você vai concordo montar um contigo. time que joga a Copa do Mundo com a mesma capacidade de chegar a objetivos maiores que a escalação com os europeus. Tem gente sendo convocada por empresário pelo nome Lógico. ainda. Só que você pega o Sub-20 do Brasil, por exemplo, você assistiu Brasil e Espanha. Vi. O Brasil não estava jogando mal. O treinador pega, faz 2 alterações que muda completamente o esquema claro, do jogo. lógico, Trouxe sim. a Espanha para cima. E a Espanha sem as Cara, forças máximas. hein? Isso. Porque o Yamal podia jogar o Podia sub-20 ter se ele jogado. quisesse. Então, assim, o que eu acho que na questão específica do Sub-20, a parcela maior de responsabilidade é da CBF, Também, que lógico. manteve um cara que é amigo. Tipo assim, sabe? Ó, o Noé é gente Não, boa. não- Mantém ele não no faz cargo o lá menor pra sentido. ser diretor de marketing. Mas não vai vender nada. Mas não tem problema, ele é gente boa. E fizeram isso com o Ramon. Entendeu? Eu só acho que a seleção ela precisa novamente, e aí passa muito pela característica do jogador também, essa geração nova de 350 pessoas em volta do cara e colocando o cara num pedestal onde ele jamais deveria estar, etc e tal, mas é de reinserção cultural. Exatamente. Esses Essa é caras uma boa- precisam voltar a se reinserir culturalmente a como o torcedor brasileiro pensa e gosta como eles possam agir. Aliás, você vai. Né? Qualquer Não, antropólogo. a seleção é antipática. A seleção brasileira é antipática. Ela não passa carisma. Existem livros fantásticos. Seleção comum, não tem ídolo, Não, mas tem o que craque. o Facinho falou e com propriedade, existem antropólogos, sociólogos, tem livros famosos sobre o que se perdeu a identidade cultural e esportiva entre a seleção brasileira e o torcedor. Isso é Entendeu? fantástico. A seleção não conversa com o público, eles não conversam Isso, com o público. Eles isso, vivem uma vida isso. em que é completamente diferente da realidade Mas que joga hoje. uma vez na vida, eu tô na morte. Vocês lembram quando você abria a Granja Comari? Com dia de torcida. Você lembra exato. disso? Pô, os caras conversavam, tiravam foto. É lógico que hoje é um outro contexto, até por questão de segurança, mas era um outro momento. Leblin, sempre foi perigoso. Você acha que hoje lotaria se abrir a Granja Comari? Lotaria! Então, Pior é que lotaria, então, por que mas não eles faz? não fazem questão de descer do ônibus e tirar aquela porra daquele Isso. fone da orelha pra falar com as pessoas, desculpe o termo. Aliás, aquilo é pro cara não chamar falando assim, ô, vem Exato. cá, Passicane, dá um toque pra Exato. mim. Ô, Alex Miller, tira uma Exato. foto comigo. Entendeu? É Bota aqui, insuportável. muito- É insuportável, isso mesmo, entendeu? Então, isso mesmo. assim, o malismo dessa gente afasta e deixa a seleção brasileira É isso cada mesmo. vez mais distante. Ela vive em outro planeta. A seleção brasileira, ela vive em Nárnia. E o planeta Terra é outro, entendeu? E você acha Então, que um pai que não consegue tirar foto com o seu ídolo, meu ídolo é o Facincani, que é meu meio esquerdo lá. Você tá com o fone, eu quero tirar uma foto contigo e você me esnoba, o que o meu filho que tá aqui do lado, eu vou passar pra ele sobre isso? É aquela imagem horrorosa, por Lógico. exemplo, do Marcelo, do Do molequinho Marcelo, bem tirando a lembrado. foto. Ó, você fica aí, eu tô aqui, O Marcelo sabe? foi o símbolo disso aí. É isso aí, bem O lembrado. Marcelo é o símbolo do que é a antipatia da seleção É o brasileira. símbolo da máscara. A última competição oficial que a seleção brasileira disputou, ainda com o Dorival, vocês lembram da entrevista
foi o Endrick, eu acho, que falou, nós poderíamos estar de férias e estamos aqui. Rafinha. Uma obrigação, né, Nenê? Gente, assim, olha o pensamento do atleta que está representando a seleção brasileira numa competição oficial. Nós deixamos de ter férias para estar aqui, como se fosse uma grande coisa. Não, É uma poderíamos grande estar honra de e ele férias. pensa que é um favor. Que foi na Copa América, né? Entendeu? Não, Então, e assim, outra, desculpa. Não, pode falar. Quer acabar com a CBF também. Precisa parar com essa história de Copa no Mundo, tá certo? Deixar o nego levar todo mundo. O nego leva mulher, sogra, papagaio, cachorro, os 5 filhos. Hoje, é verdade, hoje tem o celular. Sabe o que os caras contaram? Que na última Copa, A segunda mulher... o cara subia do trem, é verdade isso daí. A mulher que tava no hotel a 1 quilômetro, ligar o cara, olha, dá pra você vir aqui porque teu filho arrumou uma confusão aqui no hotel, que ele brigou, quebrou um negócio. Gente, não é férias, o cara ele falou. Copa do Mundo não é um período de descanso. Mas nada supera 2006 e que eram treinos abertos em Vegas, na Suíça, vocês E aí lembram? os caras levavam, no meio do treino o treino saía. aberto, torcida no treino. Aí Que não- torcida, as famílias no treino. O Família cara largava também. o treino pra beijar o filho na arquibancada que ele não via há 2 dias. Vocês estão de brincadeira comigo. Não, é sério, gente. Se você fizesse numa empresa, aí você faz numa empresa. Ó, hoje eu trouxe minha mulher, minha sogra, minha amante aqui pra passar o dia comigo e tudo mais. O que acontece com você? Agora, o Leblin, Eu trabalhei nos bastidores para tirar você do programa. porque Você trabalhou? eu não fui com a sua cara. É, dei eu com a sua. Mas depois Que desse isso? comentário você vai continuar. Muito obrigado. Inclusive, e aquele aumento que você prometeu? 10% a mais. 10%? Olha, 31, você já baixou Anota pra aí, 10? anota aí. Já tá Não esquece. 31, vai. Traz lá que eu assino. tira os cortes aí pra depois cobrar. Ó, falando do jogo de amanhã, eu queria colocar que a provável escalação no Brasil, né? Como a gente adiantou, o Hugo Souza deve ser o titular da seleção, né? Fazer sua estreia na seleção brasileira. E o restante do time é o mesmo, né? Com o Vitinho, Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. Casemiro e Bruno Guimarães na volância. O Matheus Cunha, que é um centroavante mais recuando para fazer a meia. Com Vini Júnior, Estevão e Rodrigo. O melhor do time é o Militão. E o Não, Rodrigo não, e o isso aí Vini foi Júnior Brasil, também muita gente chama de alternando militante. bastante Não, ali, o time- Esse lado esquerdo ali e outro centralizando. Ô, Facinho, o que time que vai deu dar uma certo mudada, no- viu? O time vai dar uma mudada. acha? Tem uma outra prévia Ah. que esse time do Brasil vai estar bem diferente. Que vão jogar, o Martinelli vai jogar nesse meio campo aí. Quer ver? Eu vou pegar a última prévia porque aqui do Brasil. pesquisa? Não, tá aqui, ó, tá na mão aqui, ó. Tá aqui na minha mão, ó. Hugo Souza, o PH, lateral do Vasco, tá? O Fabrício Bruno, Beraldo e o Carlos Augusto. Então Ou seria seja, o time reserva, entre aspas. Já exatamente. mudou bastante aí. O Casemiro continua. Manteria. Esse não vai ser. Guimarães continua, tá? Acho que tinham que trocar os dois volantes, inclusive, até para você olhar outras situações. Vai jogar o tal do Paquetá. Jesus. Difícil. Luiz Henrique, o Quem é o- Vinícius Quem é o pai do Militão? e o Martinelli. Quem é o pai do Militão? Meu Deus do céu. Me deu um branco agora. É o Valdo, ex-lateral direito do Corinthians Isso. e do Comercial de Ribeirão Exatamente, Preto. o Valdo. Comercial que tem o símbolo leão, não é? Não é leão do comercial? Nossa. Comercial. O Bafo, acho comercial que é. não, o Bafo. É o Bafo, né? Não, comercial de Ribeirão Preto? É o Bafo. É bafo? Claro, é o Bafo. Agora, essa formação, um 4-2-4, basicamente, aí, né, com algumas variações para um 4-3-3, mas ele já vem utilizando desde as eliminatórias, porque, inclusive, contra o Chile, ele usa essa mesma formação, só que muda alguma coisa aí no ataque, né? Que daí sim tinha o Martinelli, tinha o João Pedro e tal. Então, contra a Coreia do Sul, foi esse time aí, que alguns veículos de informações estão dando de que deve ser o mesmo time contra o Japão e vai mudar só o Hugo Souza. E, pelo jeito, agora outros já estão dando um time mais variado, como o Facincani trouxe aqui. Mas, pelo menos a formação, né? Esse esqueleto, aí parece que o Ancelotti está gostando, né? Dessa formação Foi no o treino, 4-2-4. foi o último treino agora e a informação também vem do pessoal da Globo aqui, tá bom? Então, o último treino do Brasil, o Ancelotti fez essa... Pra mim, até que faria mais sentido, porque aí ele vai testar Tem que mais testar os todo nomes mundo, colocados, gente. Além do Casemiro, do Bruno Guimarães, troca o time inteiro. Bota um reservão aí pra Também gente acho, o time. também acho. Dá minutagem. É o que eu falo, justifiquem convocações de jogadores. Pra passear não dá. Colocar, tirar dos clubes pra não ficar passeando, não dá. Que nem a Coreia fez 6, 7 alterações no jogo contra o Brasil. O Brasil só fez 5. Faz 7, 8 Faz 7 alterações. também, é. Dane-se, é amistoso. Dane-se, é amistoso. Aí não pega grupo.
aspecto grupal, entrosamento da equipe. Mas joga meio tempo, jogou meio tempo, fez não, 3-0, tira todo mundo e coloca o restante pra jogar. Acabou. Antigamente fazia isso. Você é mais lógico. jovem que. Você é bem mais jovem que eu. Talvez você não Não, lembre. sempre se fez mas isso. O Milton, mas tinha jogo da seleção que você mudava o time inteiro do intervalo. Você lembra dessa história? Era amistoso, era só combinar. Mas é exato. Rapidamente aqui, muita gente metendo o pau na produção do nosso Michelete, porque não teve que fim levou de novo. Aliás, é uma enxurrada de mensagem. É uma vergonha. Não Inclusive, para de chegar a mensagem. Não, não, O Albino, o ex-Bradesco, está dizendo que o Kramberger é excelente. Obrigado. Eu comentarista. Quem que ele é? Quem? É João Albino, executivo aposentado do Bradesco. Aposentado? Apesar que ele acha Mas ele você... tem amigo lá mas ainda. acha você que muito tá feio. nativa, que eu tô precisando de uns negócios O lá. Bente vem e abraça todo mundo. A Maria Helena Dini, não sei o que ela falou. O Guilherme, o Márcio Barbon, entendeu? E o Jorge Vanderlei da Fazenda Mirante, lá de Juruáia. Para quem não sabe, Juruáia é um bairro de Muzambinho, fica na Grande Muzambinho, no sul de Minas Gerais, entendeu? E o Pierre, é um francês, né? Pierre Fouchard, ele está dizendo que reagiu a uma foto às luzes de Nova York. Eu publiquei uma foto das minhas netas e meus todos lá, meus filhos, aquele negócio todo, lá em Nova York, entendeu? E as luzes de Nova York e tal, lá no 39º andar e tal. E ele está achando que a foto é muito bonita. Eu também acho, só que eu não pude ir, porque faltou peia. Imagina, tá realmente, sem grana. É que a difícil. gente vai divulgar com exclusividade Não. também, ó, o mapa de calor do Bruno Guimarães. Isso. Aqui, ó. Ua. Não, o do Bruno Olha lá, meu, você não viu? Nome- O mapa Amistoso da de calor seleção. do Bruno Guimarães. Vai terminar os Aqui, ó. striptease? O vermelho são as vezes que ele chega mais próximo da área. E aí, meu? Né, Tira o cabelo, tá atrapalhando aí, pô. Dá um babador pro Milton aí.